Fanfarra Operária convida. Muito boa tarde a todos, bem-vindos a mais uma edição do Fanfarra Operária Convida. Hoje, na voz, no papel de entrevistadores, de apresentadores, estou cá eu, Paulo Almeida, e o meu colega Álvaro Machado. Como convidado, nós temos o padre Ricardo Henriques e também temos o Ricardo Henriques na sua pessoa, não na sua função de pároco do Santuário de Nossa Senhora da Conceição. É com muito gosto que o Sr. Padre aceitou o nosso convite. A fanfarra tem uma ligação centenária ao santuário e nós temos muito orgulho nesta colaboração. Também é certo e conhecido que a esmagadora maioria dos serviços das nossas bandas filarmónicas estão maioritariamente ligados a eventos religiosos, que sejam as procissões, as coroações do Divino Espírito Santo, os nossos bodos, enfim, a nossa cultura toda tem uma ligação profunda, enraizada, que nós respeitamos e gostamos que assim seja. Mas antes de abordar aqui a situação mais institucional, vamos perguntar ao Sr. Ricardo Henriques, nascido na Fanjanzinha, como é que começou aqui o seu gosto musical e como é que foi aprofundando os seus conhecimentos, porque tem essa vertente também na sua vida que nós seguimos e acompanhamos. Ora, uma saudação então a todos, ao Paulo Almeida, ao Álvaro e a todos os ouvintes do Rádio Clube de Angra que nos escutam neste momento. Pois, na verdade, como disse bem, eu sou da Fajanzinha, da Ilha das Flores, e é muito interessante que o meu gosto pela música tem muito a ver com o Rádio Clube de Angra. Porque quando eu era criança, nos anos 60, praticamente a única estação de rádio que se ouvia com alguma nitidez e com alguma qualidade em onda média naqueles anos era o Rádio Clube de Angra. Também se ouvia um bocadinho o Clube Asas do Atlântico, mas não tanto, e ouvia-se o emissor regional dos Açores, como se dizia na altura, da emissora nacional, e à noite podia-se ouvir também a emissora nacional, desde Lisboa, etc. Mas assim, durante o dia, o Rádio Clube de Angra era a estação que se ouvia. E eu tenho bem a noção de que até para aí os meus 10 anos, até os meus 9, 10 anos, as músicas que eu ouvia no Rádio Clube de Angra eram aquelas músicas que me estão no ouvido, porque não havia acesso a mais nada naqueles anos, e numa ilha isolada como era as Flores. Portanto, o meu gosto pela música, pelo facto de ter também um bocadinho de ouvido, etc., nasceu um pouco daí. E depois, a minha freguesia também tinha uma banda filarmónica. E naquela altura, é claro, uma freguesia pequena, talvez com 200 e tal pessoas à época. Vieram, quando eu tinha pai uns 7, 8 anos, vieram ter comigo para eu também fazer parte da filarmónica, porque não havia ninguém que tocasse caixa. Então, eu ali durante um ano, até ir para o seminário, eu toquei caixa na filarmónica da minha terra. À noite íamos para o ensaio, numa altura em que ainda nem havia luz elétrica. Foi por essa altura, depois, para ir para 67, 68, é que depois chegou a luz elétrica, mas um bocadinho mais tarde, até talvez já em 69, não tenho agora bem a noção do ano em que começou a luz elétrica na minha freguesia, mas eu ainda me lembro de ir aos ensaios, naquilo que chamávamos a Casa do Espírito Santo, porque os impérios nas Flores são as casas grandes, compridas, não são pequeninos, como aqui na Terceira, e com uma dessas lanternas Petromax,
acesas, e era assim que o pessoal ensaiava, e eu lembro-me de andarem comigo para cima e para baixo para aprender os diversos toques da caixa. E por vezes, quando era na rua, e eu como criança que era, tinha que dar às vezes uma corridinha para poder acompanhar os outros, porque senão eu ficava para trás. Exato. De maneira que, pronto, começou um bocado por aí a minha ligação à música. Ouvir o Rádio Clube de Angra, que era praticamente a única estação que se ouvia durante o dia, e também porque a minha terra teve uma banda filarmónica e eu tive nela talvez um ano e tal, ou dois. Pois, entretanto, mais tarde depois eu fui para o seminário, e é claro que depois aprendi a ler a pauta e o solfejo e isso tudo, que fui para o seminário depois para São Miguel com 11 anos, e vim para a terceira em 1976. Fiz aqui o curso complementar no seminário, já fiz o curso complementar dos liceus, e depois fiz o curso de seminário, ordenei-me padre em 1984. Depois, entretanto, estive 4 anos fora, 2 em Roma, onde fiz um curso de jornalismo e também aprofundei um pouco de conhecimentos em música, numa escola ligada ao Instituto Pontifício de Música Sacra. E depois estive 2 anos de capelão militar no continente, e aos 28 anos vim para a terceira, para o seminário, onde fui professor e ajudei aqui nas paróquias de Angra. Fui professor. E desde 88 que tenho estado sempre aqui em Angra, no seminário, e desde há 1 ano e meio que moro mesmo ali ao pé do Santuário de Nossa Senhora da Conceição. Então nunca mais teve hipótese de voltar à banda da Feijãozinha? Não, entretanto a banda da Feijãozinha fechou logo a seguir, para aí em 70 ou 71, e por volta de 83, 84 voltou a reabrir e nunca mais fechou, porque atualmente é a banda da ilha, atendendo que é uma ilha muito pequenina, com 3.300 pessoas. A banda é da freguesia, mas na prática sabemos que é da ilha toda, porque os tocadores vêm de todas as freguesias, e é uma banda empenhada e que tem até alguma qualidade. Sim, acho que continuam a ensaiar ainda na Casa do Espírito Santo. Não. Continuam a ensaiar agora na antiga escola da freguesia, porque atualmente só há escola nas vilas, que é Lajes e Santa Cruz, e é Ponta Delgada. Todas as outras freguesias não têm escola porque não há população para isso. É porque estive há uns anos nas Flores e tive a oportunidade e fui lá assistir ao ensaio da banda. Sim. Porque toquei na Lira Açoriana e na altura fizemos muitos amigos de outras Flores, de outras ilhas, inclusive das Flores. Tiveram vários da banda que tocaram, o José Eduardo, que é o regente, o Pedro, irmãos, que é o irmão, o meu sobrinho e afilhado, que é o Marco Henriques, que também tocou na Lira Açoriana. Pelo menos esses 3, eu lembro-me de terem estado. O João Carlos talvez também tenha tocado. A Eduína também. E a Eduína, também tocou. Que são os irmãos. Exatamente. Havia ali uma proximidade sempre entre o grupo da Terceira e o grupo de São Jorge e das Flores. Sim. E também temos uma ligação institucional aqui da Fanfarra, do Luís Henriques. Fica aqui um abraço ao Luís, que é músico da Fanfarra Operária. Não está cá a residir, mas o Luís é filho de um primo meu, ainda é meu primo. Exato. É que depois fez uma licenciatura e um doutoramento em musicologia lá fora em Évora. Ele tem parado muito agora por lá, mas acho que é o que trabalha muito em projetos por via informática. Eu não tinha noção que ele tinha tocado na Fanfarra. Tocou na Fanfarra, tocou clarinete na Fanfarra, enquanto esteve cá. Depois, quando foi estudar para Évora, sempre que passava por cá, já não vinha cá, porque como das Flores, e nós tínhamos serviços ou ensaios, ele ia lá com frequência para matar um pouco as saudades. Com certeza. Por isso fica aqui o abraço ao Luís e à sua irmã, a Diana. Muito bem. Porque as bandas e as instituições é amizades e são laços, não é só música. Evidentemente, há um lastro humano também é muito importante na aproximação e na relação das pessoas entre si. Evidentemente que essa parte humana é fundamental, porque as pessoas também, sem se sentirem bem, não sentirão motivação para ir para uma instituição, por mais gosto que tenham pela música, não é? Se o ambiente humano não for agregador,
e não houver laços de amizade e de boa convivência, evidentemente que depois as pessoas não se sentem bem e não irão. Claro. Então fica aqui o primeiro tema da tarde, que é dedicado à nossa colega banda da Fanjanzinha. Vamos ouvir uma marcha de rua no Mestre Manuel Joaquim de Almeida, que penso que eles também já interpretaram, do compositor Carlos Marques. Acabamos de ouvir o primeiro tema da tarde e vamos continuar aqui a nossa ótima conversa. As bandas e a igreja estão interligadas e normalmente funcionam em conjunto, nomeadamente nas procissões. E sabemos que muitos dos padres que surgiram há muitos tempos atrás é que foram os grandes impulsionadores e fundadores de algumas filharmónicas. Por que motivo acha que isso ocorreu? É assim, a minha percepção em relação a esse facto é que o clero, se a gente olhar, por exemplo, o século XIX, que é quando começam a aparecer as primeiras bandas nos Açores, penso que não há nenhuma banda que seja anterior ao século XIX, as mais antigas pegam ali nas últimas décadas do século XIX, as que têm mais de 120 anos ou por aí.
essas bandas nasceram primeiro porque os padres eram pessoas que tinham alguma cultura, atendendo à época, não é? Temos que ver que muita gente não conseguia sequer saber ler e escrever, porque a vida, sobretudo no mundo rural, era uma vida muito dura, às vezes não havia tempo, mesmo sequer, nem os pais impulsionavam para irem à escola, pelo que o padre na freguesia e o professor eram as pessoas que tinham, digamos, mais cultura e estavam mais sensibilizadas. E muitos compreendendo não só a função musical, mas também a função social que uma banda poderia ter numa freguesia, muitos até quiseram e disponibilizaram-se para ensinar as bases musicais a algumas freguesias, e outros foram mesmo fundadores das bandas filarmónicas. Compreendendo a dimensão social, a dimensão humana e cultural que as filarmónicas têm. Sobretudo em sítios isolados onde não havia mais nada, não haja dúvida de que as bandas filarmónicas, a par de algumas outras iniciativas, onde por vezes faziam teatros, etc., tudo isso provocou uma evolução grande na vida das pessoas. As bandas nascerem um bocadinho à sombra da igreja e por iniciativa de padres, penso que tem muito a ver, digamos assim, com essa visão, por serem pessoas que tinham estudado mais e tinham uma visão mais alargada das coisas, da vida, e compreenderam que isso era importante. Por isso vemos em muitas freguesias, aqui não só na Terceira, mas estou-me a lembrar algumas aqui na Terceira e noutras ilhas, em que realmente as bandas filarmónicas nasceram por iniciativa de padres que depois juntaram pessoas à sua volta das freguesias e foram capazes de criar filarmónicas. Eu lembro-me, por exemplo, a filarmónica da minha freguesia de origem, que nasceu em 1953, portanto já vai fazer 72 anos. O senhor padre realmente da freguesia esteve na origem disso, juntamente com mais uma pessoa ou duas que foram pelo menos benfeitores e que eram naturais da freguesia, embora dá a impressão que pelo menos um deles já não vivia na freguesia, vivia na vila, e o povo todo se mobilizou para terem a sua filarmónica. Dá-me a impressão que havia um dia por mês, durante um ano ou dois, davam o leite das suas vacas, para poder pagar a filarmónica, para pagar o instrumental. Uhum. Eu não tenho bem a certeza disto, isto não tem um rigor histórico, mas a ideia que eu tenho é que foi praticamente durante um ano, um dia por mês, as pessoas davam o dinheiro que o leite dava naquela altura, que o leite rendia, para pagar o instrumental, que agora não sei dizer o que é que foi, mas deve ter sido umas dezenas de contos. Uhum. Na altura, não faço ideia, eu nem tinha nascido ainda nessa altura. Mas isto tudo para relacionar as bandas filarmónicas com a igreja e com os sacerdotes. Claro que as bandas, como eu referi, têm um papel do ponto de vista humano e social muito importante, porque aproxima as pessoas, porque a própria música une as pessoas, há um elan humano e até quase espiritual que faz com que as pessoas estejam unidas através da música, e portanto tudo isso contribui para o bem, para o bem-estar social, para a evolução das pessoas e para a sua capacidade de ser e de conviver umas com as outras. E essa dimensão é importante, e penso que a Igreja, na sua vertente mais institucional, isto é, através dos sacerdotes, teve realmente um papel importante. É claro que hoje em dia nós temos um espectro cultural muito diferente, já há muita gente culta, muita gente com cursos superiores, etc. E, portanto, quem vai para a música vai mesmo porque tem sensibilidade para isso, já não é tanto por necessidade, porque a vida social tem um alargamento e tem segmentos e tem vertentes. Não é que hoje as pessoas têm muito por onde escolher, digamos assim.
faz toda a diferença hoje em dia. Mas nas suas origens, realmente é isto. Então ficamos assim com a noção que a união entre as bandas e a igreja é essencial e para o futuro continuará assim com certeza. Pois, sim. É claro que as bandas hoje em dia a gente vê que têm elementos que têm gosto pela música, que até já estudaram no conservatório e que têm gosto pela música, etc. E, portanto, elas fazem o seu caminho do ponto de vista da sua evolução, mesmo do ponto de vista técnico. Não é em que as pessoas hoje sabem tocar melhor, sabem como é que se respira para tocar, etc, etc. Coisa que talvez há uns 50 ou 60 anos fosse tudo muito mais amador desse ponto de vista. Sim, mas hoje em dia vê-se que há uma... Portanto, pelo menos há a possibilidade das pessoas terem mais conhecimentos e de quando se vão para uma filarmónica estarem motivados para isso e pelo menos para se formarem desse ponto de vista, se é que não têm já uma formação no próprio conservatório. Penso que tudo isso é importante para levar por diante a vida das filarmónicas. E claro, a gente vê que com diversas escolas de música que ao longo das últimas décadas têm sido implementadas nas freguesias, por exemplo, escolas para violão, viola, violão, etc. E até isso nota-se muito, agora mudando um bocadinho de tema, no Carnaval. A gente vê que no Carnaval as pessoas, praticamente todos os intervenientes em bailins, todos tocam o seu instrumento. Enquanto que há 40 anos, eu lembro-me que saí num bailinho de São Brás há mais de 40 anos e havia um grupinho à parte que vieram pedir, pelo amor de Deus, para eu tocar violão, porque eu sabia fazer meia dúzia de acordes no violão, e eu toquei num bailinho em que havia 2 violões e havia mais uns instrumentos e aquele grupinho não estava ali sempre ao lado. Não era o grupinho, não era propriamente interveniente no bailinho. Nessa altura havia muita dificuldade em encontrar instrumentistas, porque eles eram poucos e não eram grande coisa, a começar por mim. Nesse sentido as coisas evoluíram bastante. Vamos passar para o segundo tema da tarde. É uma marcha de procissão de Vicente dos Reis, chamado José e Maria.
estávamos aqui a falar da importância das bandas, da importância da igreja nas nossas comunidades e no sentido de comunidade. Nesse sentido de comunidade, acho que não cometo nenhum erro ao dizer que quer a igreja instituição, quer a ideia dos párocos que também estiveram e estão ligados às bandas, quer das próprias bandas em si, é ser um pouco cola das pessoas que fazem parte daquela área geográfica, que se identifiquem umas com as outras e com um espírito de comunidade e de entreajuda, que as pessoas tenham um sentido de pertença. Sim. O sentido de pertença, evidentemente que é muito importante, independentemente da área geográfica onde o cidadão se situa. É claro que há diferença entre o mundo rural e o mundo urbano. No mundo urbano, as relações humanas penso que são um bocado mais diversificadas. O sentido de pertença à comunidade penso que não é tão acentuado. Isso nota-se mesmo, por exemplo, ao nível da igreja. É claro que, por exemplo, em Angra há 5 paróquias, sim senhor, mas as pessoas funcionam, mesmo os cristãos católicos praticantes, tanto vão à missa a uma igreja, tanto vão à missa à Conceição, como vão à Sé, ou vão a Santa Luzia, ou São Pedro, ou São Bento. Quer dizer, o sentido de pertença é um bocadinho mais fluido nas áreas urbanas. No mundo rural, o sentido de pertença há um sentido mais gregário. As pessoas estão mais juntas umas com as outras. Penso que não é tão difícil no mundo rural reunir as pessoas para um determinado objetivo, nomeadamente a participação numa banda. Penso que não é tão difícil no mundo rural como no mundo urbano, embora a gente saiba hoje também que os gostos musicais também já estão muito diversificados, porque há muito tipo de instrumento, independentemente de ser de uma banda ou não, que as pessoas aprendem, não é? E também a própria cultura atualmente faz com que e os meios de comunicação social, etc., tudo isso faz com que até haja uma certa retração e seja difícil uma pedagogia de motivação para que as instituições tenham continuidade, não é? Porque se a gente vê que há pessoas de muita idade, por exemplo, eu não sei, por exemplo, na fanfarra operária, não sei os tocadores que lá estão, que idade é que têm, mas a gente vê que os tocadores são pessoas já de uma certa idade, quer dizer que a renovação se torna difícil. Eu noto isso, por exemplo, no coro a que eu pertenço já há mais de 30 anos, já desde 1990, que é o Coro Tibério Franco Terra Chã. Nós estamos todos, já fomos novos, não é, com 30 e tal anos, mas agora estamos todos já muitos na casa dos 60. Claro que há um ou outro que é mais novo, mas isso é uma coisa que eu até já venho dizendo há mais de 10 anos, que está a ser muito difícil fazer a renovação. Porque, pronto, já para cantar é preciso ter voz, ter motivação, da mesma maneira que um instrumentista também é a mesma coisa, também tem que ter a sua formação técnica e tem que ter gosto, evidentemente, para isso. Mas é difícil porque as novas gerações muitas vezes andam dispersas noutras coisas, noutras atividades que gostam mais, não é? E aquele que vai ou para instrumentista de uma filarmónica ou para coralista num coro, se vai é porque não só tem qualidade e preparou-se para isso, mas porque gosta mesmo. Porque se não for por aí é muito difícil. Nós nas bandas vamos fazendo as nossas escolas de música, vamos fazendo as nossas iniciativas de conseguir novos jovens ou mesmo adultos que se queiram juntar, mas por vezes sentimos, e nós fanfarra aqui no meio urbano, um certo desligar das pessoas para com as instituições, e nós não somos caso único. Sim, até vê-se muitas vezes que uma filarmónica para tocar numa procissão ou num concerto precisa de membros de outras filarmónicas que venham dar uma ajuda
porque são pessoas que sabem e que têm grande motivação para tocar e dispõem-se a vir ajudar. Isso é muito interessante. Até. Mas denota que na própria comunidade é difícil encontrar quem esteja disposto a... Porque temos que pensar, por exemplo, só a diversidade de desportos que há atualmente. Não podemos ser contra isso, que o desporto é muito bom e muito saudável e faz muito bem, mas é uma variedade tal. Exato. Às vezes eu vejo, numa família que o rapaz tanto vai para o futebol, como vai para o basquete, vai para o ténis de mesa, outros vão para a dança, etc. Isso é tudo importante. Mas quando começa a ser muita coisa, depois há sempre algo que fica para trás. Nota-se isso, por exemplo, nas comunidades paroquiais, não é? Muitas vezes não vão à catequese porque têm um desporto naquela hora. E quando há um leque grande, é difícil chegar a tudo. Quer em termos de juventude, quer às vezes mesmo nos adultos, porque não queria usar o termo queixa, é mais um lamento de muitas sociedades que apresentam dificuldades em renovar os órgãos sociais e terem elementos que queiram contribuir para que as instituições se mantenham no ativo. Sim, porque os órgãos sociais nas sociedades, evidentemente que exigem que as pessoas tenham também alguma capacidade de liderança, como é evidente, não é? Mas tudo o que não for remunerado hoje em dia, que seja um ato de voluntariado, muitas vezes as pessoas são egocêntricas e estão centradas sobre si, os seus gostos pessoais, a sua casa, e como a gente costuma dizer, não estão para se inquietar muito. Estão no seu sossego. Ora bem. E nesse aspecto falávamos aqui noutro programa, o Covid foi uma doença neste aspecto muito má. Sim. Houve muitas pessoas que se acomodaram. Exatamente. E que depois já não voltaram às mesmas atividades que tinham antes. Isso nota-se. Até mesmo pessoas de uma certa idade que vinham à igreja, a partir do Covid nunca mais vieram. Habituaram-se a ver a missa na televisão, a rezar o terço na televisão, através da Canção Nova, etc. E depois desabituaram-se de participar presencialmente na vida da comunidade. Que eu acho que esses meios são muito bons para quem não pode sair de casa, mas para quem pode sair de casa, evidentemente que não é a mesma coisa, nem pode ser a mesma coisa. E fazem muita falta à própria comunidade. Evidentemente. Vamos ouvir uma marcha de precisão agora. É uma das minhas marchas de expressão favoritas dos últimos anos, do compositor Rogério Barros. Vamos ouvir Niroda.
acabamos de ouvir esta lindíssima marcha de procissão e vamos agora fazer uma pergunta mais pessoal, informal, obviamente. O que acha das bandas fazerem concertos dentro das igrejas? Eu penso que as bandas podem fazer concertos dentro das igrejas desde o momento que escolham um repertório apropriado para esse efeito. É claro que quando estamos numa igreja não estamos num arraial, nem estamos num teatro, numa sala de espetáculo, etc. Mas atendendo à envolvência própria daquele ambiente, penso que, havendo bom senso, pode realmente haver concertos de bandas nas igrejas. Aliás, por exemplo, estou-me a lembrar que está a fazer talvez 2 anos agora, em agosto, quando eu estava de férias na minha terra, nas Flores, na Feijãozinho, houve um grande concerto da Filarmónica, precisamente na igreja. Inclusive veio um barítono que é também de lá, o meu conterrâneo, o José Corvelo, que também estudou aqui na Terceira e cantou também. Quer dizer, é assim, esta distinção entre o sagrado e o profano, acho que é uma distinção cada vez mais esbatida. É preciso que todas as realidades que são verdadeiramente humanas fazem parte da nossa vida e interessam à Igreja. Por conseguinte, desde que não haja músicas que sejam de caráter ofensivo para o sagrado, não se vê que haja problema em ser executado numa igreja, sinceramente. É isto que eu acho. Sim, porque a acústica da própria igreja pede certas peças que sejam tocadas lá dentro. Sim, e o ambiente é completamente diferente. E hoje em dia, com o evoluir das coisas, há certos jogos de luz, mesmo dentro da própria igreja, com um certo tipo de repertório dentro daquilo que é possível. Eu acho que fica lindíssimo. Sim. E o que é, dentro desta logística, o que é que era preciso de atrair mais pessoas mesmo para esses concertos dentro das igrejas? É porque às vezes já experiência própria, já toquei, fiz concertos em igreja e as pessoas não aderiram a esses concertos. E há outros concertos que até depende da igreja também. O que é que acha, na sua opinião, que é preciso para se encher uma igreja dentro de um concerto? Eu acho que para já é a qualidade da própria música que é apresentada. Ser uma música de qualidade, uma música também que tenha alguma atualidade e que vá ao encontro também da sensibilidade das pessoas, porque nós sabemos que a música reflete sempre o espírito de uma época. A música contemporânea, no fundo, é um reflexo daquilo que são as vivências, daquilo que é a cultura desta época. Claro que a música tem toda uma história, não é? Que já vem desde o início da humanidade. Mas, havendo filarmónicas que optam por música de qualidade e que sabem dosear o clássico, o mais antigo, mas que tem muito valor cultural, com aquilo que é contemporâneo, que vá ao encontro da expressão contemporânea, eu penso que isso só de si já é uma base para que haja uma adesão, porque há algo de novo que vai aparecer. Portanto, não é para ir ouvir aquilo que já estamos habituados a ouvir, mas há uma estreia ou algo de inédito, ou sei lá, houve um inverno em que a banda apostou naquele repertório e depois chega um acontecimento mais importante e lá vai a banda e apresenta. Eu penso que isso tem muito a ver também com as condições e com as condições de cada instituição musical e o nível que conseguem atingir, penso eu. Acho que ficou bem explícito. A ideia é esta. Mais uma pergunta a nível pessoal. Gostava um dia de
ficar à frente de uma filarmónica como Epá, este, dada a sua experiência de musical? Não, eu sinceramente nunca pensei nisso. Mas já, por acaso já imaginei que se estivesse num sítio ou se estivesse numa paróquia onde houvesse uma banda filarmónica que estivesse fechada e por não ter ninguém que puxasse para os etc., talvez eu me dispusesse a ajudar naquilo que sei, mas não de tipo de ou ter o desejo ou imaginar estar à frente de uma banda filarmónica. Isso não, mas sei de colegas meus que fizeram isso. Por exemplo, teve um senhor padre das Flores que morreu lá já há uma meia dúzia de anos, que esteve aqui muitos anos nos altares e também esteve no Raminho, e depois, mas antes tinha estado nos Biscoitos e ele regeu a Filarmónica dos Biscoitos. Acho que era a Filarmónica de cima, penso que havia duas Filarmónicas nos Biscoitos, não sei se ainda há duas, se é só uma, agora é só uma. Mas eu lembro-me de o ver uma vez numa festa, ele estava a reger a Filarmónica dos Biscoitos de cima, como a gente diz. E certamente, pronto, ele deve ter disponibilizado para isso, também por não haver mais ninguém na altura que tivesse levado por diante essa tarefa. Infelizmente o nosso tempo passa a correr. Queria agradecer aqui ao cidadão Ricardo Henriques por estar aqui presente. E vamos despedir com a peça de concerto Farewell, em português. Até à próxima, fica aqui mesmo encaixado. E então, até para a semana.
Fanfarra Operária convida.